Cara, tem que te contar a sessão passada. A gente fez uma viagem pelo deserto. Foi muito legal, eu não acredito. Opa, essa frase aí, será que ela é comum? Mais comum a gente ouvir que viagens sejam a pior parte da experiência numa mesa de RPG. A galera fala que viajar é chato, não acontece nada, ou acontece demais, é uma bagunça, os jogadores não gostam. Não interessa nem qual é o tipo de RPG que você está fazendo. E aí vem a pergunta, será que dá para deixar as viagens épicas? Será que dá para fazer as viagens serem um momento maravilhoso do jogo? É isso que a gente vai responder no vídeo de hoje. E na forma de 3 erros que o pessoal muitas vezes faz quando vai lidar com viagem, que leva a essa chatice toda. Antes de entrar nas viagens, a gente tem que lembrar para que sequer tem viagem. As viagens transportam os nossos personagens de um cenário onde está um certo contexto para um outro contexto. Ou seja, você quer, por algum motivo, ou os jogadores têm interesse em mudar o ambiente que eles conhecem. Pode ser porque eles já eliminaram o labirinto todo, pode ser porque a cidade já tinha um problema, agora eles resolveram. Pode ser simplesmente porque os jogadores estão de saco cheio dos mesmos NPCs e querem ver um ambiente completamente diferente se o seu jogo for mais sandbox, né? O West Marches, que a galera fala hoje, né? Pois bem, com isso em mente, essa mudança de contexto tem que acontecer e para isso, em geral, os jogadores vão fazer a tal da viagem, que vai ser um pé no saco. Você deve estar se perguntando também, putz, mas olha, não jogo Dungeons & Dragons, jogo Pathfinder, não jogo isso, eu jogo GURPS. São dicas universais. Os erros também são universais, podem acontecer em qualquer sistema. Alguns têm mais tendência a isso, como eu vou entrar mais na frente no vídeo, mas podem ser resolvidos também. Então fique ligado que ao longo desse vídeo, se você acompanhar as 3 dicas, você vai estar preparado para não fazer essas besteiras na sua mesa e, ao contrário, tornar as viagens inesquecíveis. Erro número 3. Vocês estão caminhando pelas estradas que levam a Aldebaran. As estradas têm o pó leve da primavera que carrega para vocês o pólen, blá blá, e o mestre fala e conta, e os jogadores estão ali, ok, estradas de Aldebaran, e tá falando e tá contando, ok. Detalhe demais. Uma coisa que é comum de acontecer, especialmente com mestres iniciantes, é que eles ficam com medo da viagem ser chata e compensam isso detalhando cada coisinha que acontece ali na viagem, cada estradinha, cada volta, cada curva, e os jogadores vão se cansando daquilo, a viagem acaba se tornando muito maçante. Isso desanima o próprio mestre também, porque pensa que não está mestrando direito, que não está conseguindo manter o interesse dos seus jogadores. E o problema aqui não está nem no mestre detalhar, porque pode ser até um mestre ou mestra que conta as coisas muito bacana, e nem nos jogadores que de repente são pouco pacientes, esquentadinhos. Não tem a ver com isso. Tem a ver com aquele ponto lá no começo do vídeo, mudança de contexto. Quando a gente está fazendo uma viagem, a maioria das vezes não é o centro da aventura. O centro da aventura é a mudança de contexto. Então os jogadores querem ver isso acontecer. Se você fica enrolando demais com detalhes de coisas que eles não estão interessados ou relevantes a essa mudança de contexto, eles vão ficar cansados. Aí qual é o truque? Como é que a gente faz para detalhar a viagem, mas ela continuar sendo interessante para os jogadores? É simples, você vai detalhar aquilo que vai mostrar justamente essa mudança de contexto. Então vamos dar um exemplo. Se os seus jogadores estão saindo de um lugar onde eles terminaram um labirinto, já conhecem todos os NPCs, e estão indo para uma outra cidade, que por exemplo é governada por uma grande monarca, assim, uma feiticeira poderosíssima, e o povo lá tem que seguir as leis dela, você vai começar a colocar os detalhes em relação a essa feiticeira. Na viagem eles veem que tem uma placa, tem um comerciante chegando ali, avisando, ó, gente, tomem cuidado, essas placas aqui mostram quais são as últimas leis, pois nossa feiticeira lá, monarca, ela é muito doidona, ela cria altas leis, mudando de semana para semana. Aí os jogadores, caraca, que louco. Então só de você colocar isso, cada dia que passa eles chegando lá, cada placa nova é uma nova lei maluca que mostra mais uma parte do quê? Do novo contexto que eles estão indo. Então eles estão interessados, e a viagem em si, só descobrindo o que essa mulher está fazendo, vai ficar muito mais interessante. Vamos dar mais um exemplo ainda. Seus jogadores estão saindo das terras seguras deles e indo para uma grande fronteira, onde eles têm que encontrar com uma fortaleza perdida para ajudar em suas defesas. Você vai colocar os detalhes na rua, nas flores, nos animais? Não, você vai colocar os detalhes em como, à medida em que eles vão caminhando, vai sumindo a civilização. No começo tem 1 ou 2 tavernas que eles podem passar para dormir lá de dia para dia. Daqui a pouco já não tem mais. Daqui a pouco uma taverna foi pegada fogo porque um bando de bandidos aproveitaram que as patrulhas locais não estão mais lá, estão indo para a fortaleza defender, atacaram o lugar, queimaram tudo. Então você vai colocando elementos que estão mostrando o que vai vir para eles nessa viagem também.
e a sua descrição se torna mais interessante. Agora, descrever demais também pode ser um problema de qualquer jeito, porque por mais que seja interessantíssimo, você não pode exagerar, mas também não vá para o outro lado, que é o nosso erro número 2. Vai ter uma viagem e o mestre fala, gente, vocês estão no mar, vai ser uma viagem de barco. Eu vou jogar os encontros aqui, né, para sistemas que usem rolagem. E não fala mais nada. E os jogadores estão lá esperando, aí você fala, não teve encontro, tá legal, dia 2, gente. Dia 3, e os jogadores, ok. O mestre tá rolando esses dados aí com ele aí, o que tá rolando? Não descrever nada. Esse é um erro também que acontece muitas vezes. O mestre ou a mestre se concentra ali naqueles aspectos logísticos do sistema. Isso é muito comum em sistemas que são focados em exploração, como Traveler ou Dungeons & Dragons antigo, que tem muita regra para isso. O mestre esquece que o foco é utilizar essas regras para enriquecer o jogo e se foca só nas regras pelas regras e fica usando aquilo e rolando ali. E os jogadores não sabem o que está acontecendo, todo mundo entediado, num vácuo. Não funciona. Se você vai usar as regras, você tem que saber, primeiro, quando usar as regras e, segundo, utilizá-las de maneira eficiente. Vamos dar um exemplo utilizando, por exemplo, Old Dragon ou Forbidden Lands, esses sistemas que tem coisa de exploração. Uma boa dica é você, como mestre, se sabe que vai ter uma viagem na sessão seguinte dos seus jogadores, você já vai rolar os encontros random. É anteriormente, você vai pegar um papel, colocar lá 3, 4 dias que você imagina que vai levar para eles fazerem a viagem, rolar as chances de encontros e você já vai saber, beleza, no dia 2, no dia 4 vai ter encontro, e com isso você já consegue até planejar quais são aquelas coisas, né, que vão estar indicando esse encontro vindo. Então, se tu sabe que no dia 2 vai ter um encontro com um troll, você pode fazer lá no dia 1 que a galera, nossa, vocês estão vendo umas carcaças ali de umas vacas que tomaram uma mordida, alguma coisa mordeu a vaca, tirou um pedaço inteiro do bumbum dela. O pessoal, uau! Quando você utiliza essas regras, propriamente, antes você já não fica enchendo o saco dos jogadores com isso, e isso vai enriquecer a tua própria descrição no jogo. Outro tipo de regra que agora é para os jogadores que podem encher o saco é as coisas de peso, comida, água. Ah, não, mas tem que calcular, é importantíssimo, porque senão eu não tô jogando old school. Meu caro, você tá no canal do cara que mestra praticamente só old school. E eu vou te falar, não há necessidade de ficar medindo essas paradas o tempo inteiro. Por quê? Porque você só quer medir esses negócios quando faz diferença para a aventura. Então, se os seus jogadores estão numa região que é bem patrulhada, e você sabe que vai ter várias cidadezinhas, vai ter vila a cada 2 dias, tá vendo? Pra que você vai ficar medindo comida? E você só diz que os jogadores pagam o dinheiro, você fala que isso é o rango da viagem, que tá numa mula, e a não ser que essa mula seja roubada, o pessoal não tem que ficar preocupando e ficar marcando isso aí não, e os pesos estão sendo carregados na mula, etc. Acabou, você se foca em outros aspectos divertidos. Claro, se a aventura, porém, vai ser num grande deserto, a galera tem que atravessar, tem que se planejar bem. Aí sim, esse é um contexto onde claramente é importante medir a comida e tal, e isso vai ser uma coisa que eles têm que ter medo. Você vai colocar ratos que de noite vai lá, come um pouco das rações. Durante um combate com um bando de beduínos ali, pá, furam os cantis d'água, a galera perde água. Então são coisas que eles vão estar medindo, porque vão ser coisas que vai pesar muito se faltar durante a viagem. Aí sim vale a pena utilizar essas paradas pro contexto do jogo. Essa é a dica número 2. Só que aí você falou, peraí, mas tu tá falando de beduínos, você tá falando aí de rádio encontros. Isso nos leva à última e talvez pior erro. Quando o mestre coloca vocês pra cada viagenzinha o tempo todo tá encontrando com monstros e combatendo inimigos, bandidos, ratos, gato, dragão voador, dragão com cara de gato voador, o que quer que seja. Aquele mestre é o mestre que bota encontro o tempo inteiro na viagem e meio que sem contexto. Só porque saiu no dado ali, ou só porque ele ou ela acha, e isso é muito comum, especialmente com jogos tipo Dungeons & Dragons moderno, que meio que fala que tem encontros, X encontros por dia, etc. Coloca você nessa, eu tenho que fazer, se eu não fizer os encontros não está balanceado a viagem do dia, bababá. Tudo besteira. Se você faz essas paradas, você vai só colocar os seus jogadores pra fazer o quê? Aquilo que na verdade a gente faz em videogame. Só que no videogame a gente não tem problema, a gente tá se divertindo e apertar os botões. Quer enfrentar a batalha bossal. Não faça isso. Não coloque encontro só por colocar. Todo encontro que tá no jogo tem que ter alguma função. Até os encontros randômicos têm uma explicação super clara lá na origem do hobby, que é a seguinte: encontros randômicos são uma maneira de deixar os jogadores sempre ligados e com medo de ficar fazendo o quê? Nada, ficar enrolando. Vou ficar aqui, não sei o que fazer. Aí você bota o encontro randômico pra dar uma acordada na galera. Você não coloca o encontro randômico só de onda, só porque tem que ter, só porque está na regra. Não, ele tem essa função de assustar. Se você consegue assustar os seus jogadores ou colocá-los pra se mexer,
com outras técnicas, que já foram todos os exemplos que eu dei até agora, mostrando coisas interessantes para serem exploradas na viagem, dar um motivo bom para continuar a viagem, NPCs que eles podem querer encontrar durante, tudo isso vai fazer com que eles se movimentem, então você não vai nem precisar dos encontros randômicos assim o tempo inteiro. Planeje os seus encontros pro jogo, faça eles com consciência. Se um encontro acontece, ele tem que dar uma riqueza para a aventura. Vamos voltar pro nosso exemplo lá da fortaleza distante que está sendo defendida. Os encontros até chegar lá tem que ser com gente fugindo da região, tem que ser com soldados indo para a região e mercenários, tem que ser talvez com um ou outro monstro que agora se sente livre para sair caçando muito mais distante, até nas ruas das cidades. Por quê? Porque agora não tem mais as patrulhas. Coisas que aumentem o senso da história. Quando você faz isso, a viagem se torna mais uma revelação da sua aventura, da sua grande campanha. E aí sim os jogadores vão adorar. E agora vem a dica bônus. A dica bônus é criando NPCs que de repente acompanhem seus jogadores durante essas viagens. Quando alguém tá indo ou voltando, eles estão sempre encontrando gente que também tá indo e voltando. Essas pessoas são a sua oportunidade de colocar pelos olhos de outra pessoa o que está por vir. E quando você coloca, especialmente na forma de sentimentos, essa viagem pelas trilhas das montanhas de Brandenburg são muito pesadas. Nossa, metade do nosso grupo teve que ficar descansando o tempo inteiro porque a gente não tinha mais nem ar. Preparem-se, aventureiros, é muito difícil lá. Os jogadores, caraca, ficar sem ar, afobado, que loucura. E aí você vai colocar que se eles estão subindo essa montanha daqui a pouco, toma um de exaustão, se for quinta edição, se for edições mais antigas, você pode fazer que o pessoal tá sem ar, se for em GURPS, tu bota uma desvantagem temporária, etc. Ou seja, você coloca eventos do terreno que fazem com que a viagem seja uma grande aventura também. Agora, transformar viagens como o motivo central da aventura, também isso vale um vídeo muito bom, que vai ser o meu próximo vídeo.